Olá, meus amigos, meus irmãos. Você acha que no mundo existem mais pessoas boas do que pessoas ruins? O que você acha, né? Porque aqui nas redes sociais eu vejo as pessoas dizer, olha, os bons são maioria. Será que é verdade? Será que isso é uma verdade? Bom, para nós descobrirmos isso, nós devemos ir para a verdade. Porque é a verdade que vai dizer se é verdade ou não que os bons são a maioria no mundo, né? Então, primeiramente nós vamos para um texto aqui da Palavra de Deus, que ele fala bem claro quem está dominando esse mundo. A Palavra de Deus fala aqui em 1 João 5,19, em que o diabo falou que os reinos desse mundo é dele, né? E no livro de João, de 1 João, está dizendo que o mundo todo está no maligno. O livro de João fala isso. E aí perguntaram para Jesus, certa vez em Lucas 18, 23, 24, se são muitos que se salvam, isto é, a maioria. E Jesus disse que são poucos que se salvam, né? Então, por aí, nesses textos que nós estamos falando, nós já temos uma ideia que os bons não são a maioria, é a minoria. Porque se os bons fossem a maioria, esse texto aqui deveria ser escrito, olha, a maioria vai entrar no reino de Deus, mas não fala isso. Então aí está tendo um contraste, está tendo uma contradição, né? Contradição. E para nós descobrirmos, né, se realmente a maioria pertence a Deus, né, nós devemos ir para o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, amarás o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Quer dizer, todo dia tem que guardar os mandamentos, né? E João 14, 21, diz assim Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e me manifestarei a ele. Então, se nós fizermos uma pesquisa e começarmos a aplicar a palavra de Deus na vida das pessoas, será que eles estão guardando todos os estatutos, todos os mandamentos de Deus? Porque o próprio Cristo falou assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? E quando nós não amamos a Deus, nós estamos sendo uma pessoa boa ou má? Com certeza má. Por isso que vai para o inferno, né? E aí você pode estar dizendo, mas é tão difícil guardar as coisas de Deus? Depende. Se você não é convertido, é difícil. Se você é convertido, vai ser mais fácil. Porque a conversão faz com que o jugo de Jesus se torne leve. Essa é uma grande verdade, porque Jesus falou, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo. O jugo o que é? É os mandamentos, as ordenanças dele. Né? E no livro de Tiago fala que para nós estarmos numa liberdade perfeita, está lá em primeiro capítulo, né? Versículo 25, para nós termos uma liberdade, a lei da liberdade. Por quê? Porque nós fomos gerados, nós somos uma outra estrutura, a nossa estrutura é feita para guardar as ordenanças de Deus, né? Então, nós devemos, se você tem um sentimento dentro de você, e você acha um fardo, os mandamentos de Deus, é difícil, eu aconselho você a falar assim, meu Deus, eu não sou convertido ainda. Eu não tenho prazer, porque isso é um fardo para mim. É muito difícil. Então você não é convertido ainda, você precisa se converter. Quando você se converter, você vai entrar no Salmo 1. Você tem prazer nas ordenanças dele, você tem prazer na lei dele, você tem prazer em estar pensando, como diz aqui o texto, né? De todo o teu pensamento. Jesus mesmo falou que o
o mandamento, nós devemos ter ele nos nossos pensamentos, né? De todas as nossas forças e de todos os nossos pensamentos. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Então, meus amigos, meus irmãos, se você ainda tem esse sentimento de grande dificuldade, um peso para servir o nosso Deus, você ainda não pegou o jugo dele. Você está no jugo do mundo. E o jugo do mundo é diferente do jugo de Jesus Cristo. E aí você ainda não está convertido. Teve uma época da minha vida que eu achei que eu era convertido. Mas eu achava que os mandamentos, as leis de Deus eram muito pesadas. E eu não tinha nenhum prazer. Quando eu comecei a entender as Escrituras, falei, por que eu não tenho prazer, sendo que aqui manda ter prazer? Manda eu ter alegria e eu não tenho. Eu faço tudo isso aqui com medo de ir para o inferno. Eu faço tudo isso pensando no castigo. Eu não estou fazendo por prazer, né? Porque eu não tinha entendido o novo nascimento, eu não tinha entendido o que é a conversão, o que é nascer de novo. Quando eu passei a entender isso aí, os meus pensamentos, as minhas vontades, o meu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei nós meditamos de dia e de noite, como diz o salmista. Então fica aqui a reflexão para cada um de nós, para você perceber se você está convertido ou se você ainda tem prazer na lei do pecado, que existe isso. Não, eu não sou convertido, mas eu gosto do pecado. Aí você tem que temer essa lei aqui. Essa lei vai mandar você para o inferno, né? E quanto que essa lei para nós é uma lei que causa prazer, gosto. Deu-nos liberdade, né? Que Deus possa nos guardar de todo mal em nome de Jesus. Amém.